Aleluia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler do verso 1, tá? Hoje vamos ler bastante versículos, para que você entenda, porque nesse capítulo 13, ele vai citar sobre duas bestas, uma besta que surge do mar, e a outra besta que surge da terra. Então é bom que vocês estejam atentos, para vocês saberem quem é essa besta que surge do mar, e essa besta que surge da terra, tá certo? Diz assim, a besta que subiu do mar, tá? Essa é a epígrafe. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Olha, fiquem atentos a isso aqui, leopardo, às vezes não vai dar para explicar sobre isso tudo, mas quem é esse leopardo? De quem está falando o texto aqui? João está falando de quem? Quem é esse leopardo? E os seus pés é como os de urso. Opa, tem um leopardo aqui e também tem um urso. Tá certo? Então quem é esse urso? Quem é esse leopardo? Semana que vem nós vamos entrar na grande tribulação e eu estarei explicando um pouquinho aqui. E a sua boca como a de um leão. Então nós temos leopardo, temos urso e também temos um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Interessante, também apareceu aqui um dragão. Lembra dos 4 elementos? Terra, ar, fogo e água. Ele domina esses 4 elementos, tá certo? Um dragão anda, voa, cospe fogo, nada. E deu-lhe o seu poder e o seu trono e o seu poderio. E vi em uma das suas cabeças como uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. 42 meses corresponde o quê? 3 anos e 6 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-nas todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora nós vamos ver que agora o texto vai falar sobre uma segunda besta que surge da terra. Olha só. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. O detalhe, guilhotina, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, aquelas pessoas que foram decapitados e se encontrou conosco, que nós estamos lá em cima, nós estamos participando das bodas do Cordeiro. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Podeis tomar assento, meus amados? Já estou entrando para o segundo mês aqui, já estamos com 1 mês e 1 semana, já com essas palestras aqui sobre escatologia, falando aqui sobre as últimas coisas. E isso é bom que os irmãos fiquem atentos, porque vocês vão ver algumas coisas acontecendo, e isso vai despertar. Opa, calma aí, pastor Sérgio já falou sobre isso. Olha, aí você já vai ficar mais atento. Hoje mesmo eu estava vendo na Globo News, que a Europa recebeu uma ajuda, tá certo? Esses países que estão em crise, tipo, que eu citei aqui, Grécia, Portugal, Espanha, Itália e outros mais, eles receberam uma ajuda do governo, do Banco Mundial Europeu, de 150 bilhões de euros. Mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque a Europa está passando uma crise. E segundo alguns especialistas, se eles passarem a crise que passaram em 2008, a Europa quebra e o mundo em si está quebrado. Tá certo? Por quê? Eles têm que, na verdade, melhorar a situação financeira da Europa para o mundo, refletir no mundo, tá certo? Porém, eles não estão achando uma saída. E pensaram que com essa ajuda de 150 bilhões de euros que eles deram, ia dar uma alavancada, mas não. Eles ainda estão muito pensativos. Tanto que as bolsas, a única bolsa que deu um salto foi a bolsa da China. Mas os outros países foi queda, inclusive queda aqui também no Brasil. Fazendo uma retrospectiva para vocês, eu comecei aqui lendo, há 1 mês e 1 semana atrás, lendo Mateus 24, do verso 1 em diante, quando os discípulos chegam para Jesus, e ele começa a perguntar, a interrogar Jesus, a respeito da estrutura do templo. Jesus disse, vocês estão vendo essas pedras? Então não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu, pastor Sérgio? Aconteceu. Eu já comentei que em 70, depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi derrubado. Prestem atenção. Hoje, no Forte de Copacabana, até dia 8 de janeiro, o Ari já me falou que tem maquete do primeiro templo, tá? Primeiro templo, segundo templo e terceiro templo Mas já tem do terceiro templo, mas o terceiro templo ainda não foi edificado lá em Israel. Tanto que os muçulmanos, eles estão preocupados com isso, preocupados com esse terceiro templo, preocupados com Israel voltar a sacrificar. Olha só, e uma coisa muito importante que vocês guardem bem isso que eu estou lhe dizendo. Eles pensam que o templo vai ser aonde? Aonde está a mesquita de Omar, que é o certo, o correto. Porém, nós não podemos nos limitar, porque toda aquela região de Jerusalém é Terra Santa. E se ficar o templo aqui ou o templo aqui, é Terra Santa. Tá certo? Então, guarde bem. Então eu comecei falando ali sobre o templo. O templo foi derribado, só sobrou o muro das lamentações. E Jesus agora é interrogado novamente a respeito do final do mundo, quais são os sinais que ele vai dar. E Jesus diz o seguinte, quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremotos, falsos profetas, isso ainda não aconteceu, ou aconteceu? Aconteceu sim ou não? Então isso já aconteceu, está acontecendo e ainda vai piorar mais ainda, vai se estreitar mais ainda. E a única coisa que está faltando para esse trâmite aqui, da volta de Cristo, de edificação do templo, é aquela ovelha vermelha que eu comentei com vocês, de Números, capítulo 19, verso 2. Por que a ovelha, o novilho vermelho? Por que o novilho? Porque o novilho vermelho, ele serve para purificação do sacerdote. Então, se o sumo sacerdote, ele entrar no lugar santo dos santos, de qualquer maneira, o que é que vai acontecer? Ele não sai de lá. Tanto que os sumos sacerdotes, quando ele entrava uma vez por ano, no lugar santo dos santos, tinha que ser amarrado na sua cintura uma corda, e ficava os sinos batendo, tá certo? E ele entrava ali no lugar santo dos santos, oferecia sacrifício para todo o povo. Porém, se acontecesse, se ele estivesse com a vida dele fora do altar de Deus, o que é que acontecia? Os sinos paravam de bater,
E quando os sinos paravam de bater, o que é que eles deduziam? Morreu o sacerdote, sumo sacerdote. Então, puxa, porque ninguém também poderia entrar no lugar santo dos santos. Então era puxado o sumo sacerdote, e aí sim, se ele pegava o outro, sumo sacerdote, e tocava o barco, tá certo? Então, o que acontece? Precisa de um novilho vermelho, de Números capítulo 19, que tipifica quem? Cristo Jesus. Por que esse novilho vermelho? Para purificação do sacerdote. Então, eles dizem o seguinte, alguns teólogos dizem que o novilho vermelho já nasceu, porém, ele começou a ter manchas brancas, e não pode, o novilho tem que ser 100% vermelho. E alguns dizem o seguinte, que já nasceu o novilho vermelho, e eles estão apenas aguardando, tá certo? Então, eu comentei aqui, que nós precisamos, a qualquer momento aqui, nós podemos ser arrebatados, tomados. E eu falei que nesse arrebatamento da igreja, nós vamos se encontrar com Cristo aonde? Nas nuvens, tá certo? Aí eu citei o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo. E aí eu fui interrogado por uma irmã aqui, que eu não vou citar o nome, e ela foi muito inteligente até perguntar, e é sempre bom, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, me procure, que com certeza eu vou esclarecer. Porque muitas das vezes não dá para nós pararmos aqui e estar dando os esclarecimentos, porque senão tira a linha de raciocínio e fica difícil. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem vai ressuscitar para o encontro de Cristo? Os que morreram em Cristo. Tá? Minha mãe, minha sobrinha, outros parentes meus que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Pastor, e os que morreram sem Cristo? Eles vão aguardar o juízo final, tá certo? É bom deixar isso bem gravado para vocês. Quando alguém interrogar, diga que as pessoas que morreram sem Cristo só vão ressuscitar, a segunda ressurreição, no juízo final, tá certo? Então, bom, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos transladados, ó. Vamos ser tomados e vamos nos encontrar com aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitaram primeiro, se encontraram. Então, nós vamos chegar juntos ali e vamos estar nas nuvens com Jesus. E de lá, para onde nós vamos? Quem lembra aqui? Faça assim com as mãos. Quem lembra? Depois das nuvens, para onde nós vamos partir? Para o tribunal de Cristo. Então, olha só, eu estou falando agora em ordem cronológica o que vai acontecer no céu. Então, em ordem cronológica, o que vai acontecer no céu. Após o arrebatamento da igreja, vamos nos encontrar nas nuvens, e das nuvens nós vamos partir para onde? Vamos partir para o tribunal de Cristo. Pastor Sérgio, o tribunal de Cristo fala a respeito de salvação? Não. O tribunal de Cristo não fala a respeito de salvação. Fala a respeito de obras que serão testadas pelo fogo, tá certo? Nós estamos falando de entrega de galardão. Então, vamos lá para o tribunal de Cristo, e a sua obra vai ser testada pelo fogo. Pastor Sérgio, e se as minhas obras forem de palha, de feno, de madeira, queimarem? E aí, o que é que vai acontecer? Não tem problema, você foi salvo como pelo fogo, e vai estar ali gozando das bênçãos de Cristo, mas não vai ganhar os galardões. Que galardões são esses? É o galardão da alegria, galardão da justiça, galardão da vida, e por aí vai, tá certo? Então preste bastante atenção. E depois, em ordem cronológica, para onde nós vamos? Nós vamos agora ter aquele grande casamento, bodas do Cordeiro. Aqui eu até tipifiquei como um casamento de um judeu. Aí citei aqui sobre a procissão, sobre o momento que ele paga o dote e outras coisas mais, tá certo? Então nós vamos para as bodas do Cordeiro, para aquele grande casamento. Segundo alguns teólogos, Israel não vai estar, de fato. Por quê? Quem vai estar neste grande casamento? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que nós somos tratados como a noiva de Cristo. Israel sempre foi tratada, tanto em Jeremias quanto em Oséias, como a esposa, tá certo? Foi uma esposa que na verdade abandonou, traiu o seu esposo. E agora Jesus chega e diz que ele veio para que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Então agora, nas bodas do Cordeiro, quem vai estar ali gozando de todas aquelas bênçãos maravilhosas? A igreja, a noiva de Cristo. E quando nós estivermos ali, nós vamos ver algumas pessoas vindo com palmas em suas mãos. Essas palmas quer dizer vitória, presta atenção. Palmas em suas mãos, com as suas vestes salpicadas de sangue.
E nós iremos perguntar, quem são esses? Aí aquele texto que eu li, tá certo? Aí eles vão dizer, esses são os que vieram da grande tribulação. Amém. Então, esses acontecimentos no céu. O que é que falta, pastor, ainda no céu? Falta sim, ainda nós descermos com Cristo. Os santos descerem com Cristo para socorrer Israel. Porém, eu não estou falando ainda a respeito disso, porque eu estou falando agora dos acontecimentos na terra. Eu estou falando da grande tribulação, que a grande tribulação, ela é dividida em duas fases, tá certo? 3 anos e meio tribulação e 3 anos e meio de tribulação. E eu também comentei aqui que quem vai estar nesta primeira fase aqui da tribulação? O anticristo e o falso profeta. Presta atenção. Depois de Jesus, as pessoas mais comentadas no mundo serão esses dois personagens aqui. Nem Pelé, nem esses outros astros que vocês verem aí falando sobre ele, não vão ser tão comentados como o anticristo e o falso profeta. Por quê? Eles serão, na verdade, idolatrados. Guardem bem isso. Então eu expliquei aqui semana passada sobre essa duração de 7 anos, divisão de 3 anos e meio. A primeira fase aqui, né, que vai ter a participação agora do anticristo e o falso profeta, tanto na primeira como na segunda. E como estará o cenário aqui para o surgimento do anticristo? Cenário de caos. Olha, vocês imaginem a igreja desaparecendo. Você sabe o que você é comparado? Você é comparado como sal. E o sal serve para quê? Para dar sabor, para conservar. Agora esse sal saiu, então esse mundo aqui vai estar podre, ele vai estar num caos puro. E agora o que é que acontece? O mundo entra em crise, crise na economia mundial. Hoje já temos crise nas economias europeias, americanas e por aí vai. E eu disse aqui, quem vai dar a solução para esta crise mundial? Quem vai? O anticristo. Ele vai aparecer agora porque a função dele é uma função política. Política, presta atenção. Ele vai chegar agora, encontrar o mundo em caos, e ele vai fazer o quê? Dar a solução. Mas é uma solução passageira. É aquele homem que vai chegar no cavalo branco. Não quer dizer, presta atenção, que ele vai chegar montado aqui no cavalinho branco. Não, ele quer dizer o seguinte: o que o cavalo representa? Cavalo branco representa força, conquista, pureza e outras coisas mais. Então chega o anticristo. Esse cavalo branco aqui, desse cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, é o anticristo. E do capítulo 19, o cavalo branco do capítulo 19, verso 11, é aquele cavaleiro que diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 6 de Apocalipse diz que esse cavaleiro, ele saiu para vencer. E do capítulo 19 diz que ele é vencedor. O seu Jesus é vencedor. Então você pode levantar as suas duas mãos e dar uma salva de palmas bem forte para esse seu Jesus. Então eu comentei aqui e disse o seguinte, que esse cavalo branco vai ser o primeiro a aparecer nesses 3 anos e meio de tribulação. Por quê? Porque se você ler o capítulo 6 aí, você vai ver que tem um cavalo vermelho, que tem um cavalo preto e tem um cavalo amarelo. Cavalo vermelho significa o quê? Sangue e guerra. Cavalo preto significa o quê? Fome. Fome. E o cavalo amarelo significa morte. Olha só, eles começam a guerrear, caos geral, não tem comida e começa o quê? A mortandade, tá certo? Então, esses 3 cavalos significa que nós vamos entrar nesses 3 cavalos semana que vem, que nós vamos entrar na grande tribulação. Quantos querem entrar aqui na grande tribulação? Levante sua mão e dê glória a Deus. Aleluia, aleluia, é isso aí. Eu expliquei aqui qual o significado do termo do anticristo. Os irmãos agora estão ligados mesmo. Qual o significado do termo anticristo? O prefixo anti, no original grego, significa contra ou oposto, oposto a Cristo. Aí eu perguntei aqui para os irmãos, quem será o anticristo? Alguns podem dizer o seguinte, pastor, deve ser Barack Obama. Outros podem dizer o seguinte, pastor, deve ser um homem poderoso desse aí. Então eu citei aqui algumas coisas, e eu falei até o seguinte, será se pode ser uma mulher? Será se pode ser uma mulher? Sim ou não? Sim.
Deus, quando criou, ele criou macho, homem. Homem, ele criou homem, que significa macho e fêmea. Ish e Ishá, tá certo? No hebraico. Então, ele criou o homem, macho e fêmea. Então pode ser uma mulher, pastor Sérgio? Pode. Nada impede. Hoje, quem é a nossa líder aqui do Brasil? É um homem? É Lula? Não, é Dilma. Tá certo? Hoje, quem manda na Alemanha? Aquela ministra. Todos já conhecem. Se você for na Inglaterra, quem manda é aquela rainha. Rainha Elizabeth, se eu não me engano. E por aí vai. Você vai ver que existe mulheres hoje que lideram. Tá certo? A mulher líder, o líder da Casa Civil é uma mulher. Então hoje as mulheres, elas estão tendo seu espaço. Então não se assuste se chegar aí uma mulher, tá certo? Então eu expliquei aqui até o seguinte: de acordo com a palavra de Deus, sim, fala aqui que é um homem, tá? Inteligentíssimo, ou uma mulher inteligentíssima, que dominará a política, a religião e a economia. Presta atenção. Só que ele, qual é a função do anticristo? É dominar a política e a economia, toda a parte social. Por quê? Porque a religião vai ficar por parte da segunda besta. E quem é a segunda besta? Nós vamos falar um pouquinho agora. Aí eu coloquei assim: onde o anticristo já nasceu? Aí nós não podemos afirmar. Sabemos que a escritura nos diz que aparecerá uma pessoa adulta. Ó, quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele não vai nascer aquela criancinha e vai crescer. Não, ele já vai ser uma pessoa adulta e vai logo assumir. E de onde surgirá o anticristo? Alguns dizem, pastor Sérgio, do Oriente Médio ou Europa. Alguns acreditam que a sede será até em Roma. Mas quando se diz a parte religiosa, a sede com certeza não vai ser em Roma. Vai ser aonde? Em Israel. Por quê? Porque o centro religioso do mundo não é Roma. O centro religioso do mundo é Israel. Outra coisa aqui, importante vocês saberem, o seguinte: quando eu pergunto a qualquer judeu o seguinte: qual é a capital de Israel? Sabe o que é que eles me respondem? Jerusalém. Chego para qualquer judeu, qual é a capital de Israel? Eles dizem Jerusalém. Mas eu chego para qualquer pessoa no mundo e digo: Israel é capital de quem? Eles vão dizer: do mundo. Tanto que as embaixadas, elas têm que sempre ficar na capital do país. Então, a capital de todos os países, tipo Estados Unidos, Brasil e outros, tinha que ficar em Jerusalém. Mas não, as capitais, as embaixadas dos países aí de fora, fica em Tel Aviv. E quando eu estive, fiz questão de ir em Tel Aviv e ver a embaixada do Brasil, a bandeira do nosso Brasil exposto lá e de outros países mais. Então, eles não aceitam Jerusalém como capital de Israel. Então, surgirá o quê? Do Oriente Médio. Mas a capital religiosa será lá. A capital, com certeza, onde o anticristo vai reger a parte de política, pode ser Roma. Aí eu coloquei aqui de que fonte o anticristo receberá poder. Eu falei do dragão, olhe para cá. O dragão, ele vai dar poder ali ao anticristo, autoridade. Tanto que em Apocalipse capítulo 13, verso 12, você vai ver. Outra coisa, um dragão voa? Voa ou não? Ele anda? Ele cospe fogo? Ele consegue nadar? Então ele domina os 4 elementos. E é ele que vai dar autoridade a quem? Ao anticristo e ao falso profeta. Os 4 objetivos do governo do anticristo é o seguinte, ó: implantar uma política mundial constituída de um único governo no mundo, instituir um sistema econômico único para toda a terra, ser identificado mundialmente pela marca 666. É onde eu já vou entrar aqui para falar dessa marca 666. Olhe para cá. Enquanto eu e você estamos parados, sem desenvolver a obra de Deus, os homens estão por debaixo dos bastidores e agora está escancarado, mostrando que eles estão vindo mesmo aí para fazer a obra do capeta, do cão, do anticristo. E nós estamos aqui, ó, deitados eternamente em berço esplêndido. Vocês ouviram sobre nova ordem mundial? Até o nosso presidente, ex-presidente Lula, ele aderiu à nova ordem mundial. Todos os governos do mundo, quando eles assumem, ele fala sobre a nova ordem mundial, tá certo? Então sim, ser identificado mundialmente pela marca 666 e fundar uma religião mundial. Quem vai fundar essa religião é o anticristo? Não, não é a função dele. Então,
quem vai fundar essa religião? Uma religião forte no mundo? O falso profeta. Através de quê? Do ecumenismo. E nós vamos falar aqui. Esse é o serviço do falso profeta. Por que o número 666? Olha só, eu coloquei aqui, se considerarmos o número 7, o número 7 quer dizer o quê? O número, na verdade, da perfeição, que significa completude, né? Poderíamos dizer que a trindade divina corresponderia o quê? O número 777. E eles dizem o seguinte: pelo fato de um homem ser criado no sexto dia, tá certo? Eu coloquei aqui, e esse número 6, na verdade, ele é o número do homem, é o número da imperfeição. Então, qual é a trindade satânica? O número da trindade satânica é 666, tá? E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver esse número, o número 666. E vamos começar aqui a bater um papo a respeito desse número 666. Quantos já ouviram aqui falar sobre a igreja crescendo em graça? Quem já viu? Já ouviu falar na igreja crescendo em graça? Olha, irmãos, é assustador, é assustador. Eu fiz questão ontem de colocar o vídeo. E esse vídeo dizia o seguinte, o apóstolo: nós estamos aguardando o homem santo, colocar os pés no solo brasileiro. Olha só. A última vez que o Papa Bento XVI esteve aqui, beijou o solo brasileiro, só aconteceu catástrofes. Mas agora é diferente. O Jesus Cristo homem, ele vai vir aqui no Brasil, no voo 995, e nós estamos aguardando, lá em São Paulo. Olha, irmãos, e ele começava a gritar, cheio de faixas: Jesus Cristo homem, é o José Luiz de Jesus Miranda. José Luiz de Jesus Miranda, esse é o nome do Jesus Cristo homem, um porto-riquenho, esperto que só, é inteligentíssimo, para o quê? Das coisas do cão. E ele agora faz o quê? Como é que ele faz essa lavagem cerebral? Ele faz o seguinte: ele sempre trabalha com videoconferência. Se junta às pessoas e ele agora liga, tá certo? As pessoas ligam lá a sua tela e ele começa agora a dar a sua doutrina, a doutrina do 666. É interessante que ele não tem nem auxiliar, somente ele. E sabe como é que as pessoas tratam ele? Tratam ele como papai. Eles dizem que você não precisa pedir a bênção a seu pai, nem a sua mãe, e nem a ninguém, seu tio. Esquece isso, não peça mais a bênção. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas tem bênçãos para te dar. Olhe só o que esse homem está falando. Nenhuma dessas pessoas tem bênçãos para te dar. Tanto que a repórter espanhola, quanto a repórter brasileira, as duas conversando, não trata ele como Jesus Cristo homem só. Tratam ele como papai. Olha só, papai. E em nenhuma dessas suas conferências, ele disse o seguinte: atenção todos vocês que estão me ouvindo, gravem, façam uma tatuagem no seu corpo com o número 666. É muita coincidência, não é? E o interessante é que nós estamos desatentos, irmãos, para algumas situações. Aí eu coloquei aqui, fiz questão de pegar, só para os irmãos analisarem se isso é coincidência, ou Jesus Cristo está querendo, na verdade, falar algumas coisas para nós. Presta atenção, o diabo está usando seus líderes mundiais, introduzindo aos poucos os seus intentos, e o mundo não está percebendo o sinal da besta. Olha só, olhe para cá. As evidências do número 666 na sociedade atual. O número do código de barra do Banco Mundial, do banco que emprestou dinheiro. Que emprestou dinheiro para a Europa. Sabe qual é o número do código de lá? É 666. Os cartões do Banco Mundial da Austrália ostentam, sabe que número? 666. Foi atribuído aos novos cartões de crédito nos Estados Unidos o prefixo de 666. O sistema de computador da Olivetti, o P600, usa os números de processamento iniciando em 666. Algum calçado circula lá no mercado da Europa com a etiqueta bem escondida e tem o número
666. O número federal do serviço de divisão do governo americano é 666. Diversos governos dos Estados Unidos estão agora a usar nos seus formulários de compra o número 666. O número aparece na insígnia, tá certo? Do serviço de espionagem dos Estados Unidos, 666. As luvas fabricadas pela Boss Glover Company têm gravado o número 666. Tanques construídos pela Chrysler Corporation para a Força de Segurança Secreta do presidente Carter ostentavam na sua lateral o número 666. Os cartões de crédito Telco South Central têm o prefixo 666, seguido do número de segurança social da pessoa. Recibos de computador por todos os Estados Unidos apresentam um número, ponto cinzento, rodeando o número 666. Quem quiser telefonar de Israel para o exterior tem que marcar o código 666. Em Jerusalém, os veículos os árabes, tá? Os pessoais árabes, as placas dele, o início da matrícula tem o prefixo 666. Ainda tem aqui o grupo de rock Black Sabbath, com certeza judeu, publicou um álbum cujo número é 666. Então, de repente, irmãos, parece até muita coincidência. Analisem, muita coincidência. Sabe quem foi que patrocinou o chip que vai ser colocado, implantado nas pessoas que ficarem quando Cristo vier a buscar a sua igreja? Sabe quem patrocinou? A Mastercard. A Mastercard pagou 1,5 milhão de euros, tá? Bancando para poder fazer o chip. E eles fizeram. O chip é tamanho de um arroz. Tamanho de um arroz, que na verdade tem o quê? Uns 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros de espessura. E ele é colocado aonde? Na mão direita. Os dois locais que eles conseguiram, tá? Ver que cabe bem, é legal, e dá, é na testa ou aqui, na mão direita. E ele é conhecido como Mondex. Quem está fabricando, pastor Sérgio, isso? Quem está fabricando isso é a Motorola. A Motorola, ela está sendo a empresa que está fazendo o quê? Fazendo o chip. Analise só uma coisa. Eles vão criar o quê? Eles vão criar uma sociedade sem dinheiro. Hoje, quem tem empresa aqui sabe disso. Quem tem cartões de crédito aqui? Faz assim. Quem tem cartões de crédito? Quem tem mais de um cartão? Faz assim. Então, se você tem cartão, você tem um cartão Visa. Você sabe o que quer dizer Visa? No valor numérico? Quer dizer 666. Ó, VI, algarismo romano, quanto é que é? O S, sigma, grego, quer dizer quanto? E o A, em babilônico, quer dizer o quê? Então o Visa quer dizer 666. A moeda que mais circula hoje no mercado não é cédula, é uma moeda plástica. Quase hoje as lojas não recebem mais dinheiro. Está sendo criada uma sociedade sem dinheiro. Sabe por que essa sociedade está sendo criada sem dinheiro? É porque o anticristo, quando ele chegar, na verdade já vai estar tudo preparado. Olha para cá. O seu patrão, quantos aqui o patrão deposita em conta? Quantos? Olha só. O patrão chega, já deposita em conta. E às vezes você tem uma empregada, sabe o que é que você faz? Você já faz a transferência direto para a sua empregada. Então na cabeça hoje, que eles passam para mim e para você, que isso é normal, é legal. Porque o bandido só rouba porque você tem dinheiro no bolso. Porque se você não tiver dinheiro no bolso, o bandido não rouba. É isso mesmo? Mas pastor Sérgio, como é que esse chip é recarregado? Eles já fizeram um esquema que com certeza eu até anotei aqui para passar para vocês. Anotei aqui para passar para vocês como é esse sistema de recarregar esse chip. Eu coloquei aqui, os governos dos diversos estados do mundo, particularmente os da Europa, tá? Estão a considerar a criar um cartão de identificação único. Isso eles começaram a fazer o quê?
é uma coisa local, mas isso está se expandindo para o mundo todo, tá bom? Correspondente a um bilhete de identidade, carta de condução e carta de segurança social, número de contribuinte, cartão de débito e de crédito, onde fiquem registrados todos os elementos fundamentais da vida de uma pessoa. Outra coisa, o seu cartão de crédito, a princípio, esquece, eles estão tentando criar esse cartão, mas o próprio chip, ele terá todas essas informações. Por quê? Vai facilitar. Outra coisa, além desse cartão que eles estão criando, sistema de chip, sabe o que é que eles vão fazer? A tendência é o Big Brother. Olha para cá, o Big Brother. Depois eu acho aqui e passo para vocês como é que é a maneira de recarregar isso aqui. Mas o que é que eles estão criando? Eles estão criando o Big Brother. Pode olhar aqui que na Flávia Farnese já tem uma câmera. Quantos já passaram na Flávia Farnese? No Parque União tem câmera já? Ali, dentro da comunidade? Mas a polícia já está colocando câmeras. Outra coisa, em qualquer lugar que você vá do centro do Rio, nós temos um menino aqui que ele monitora toda essa parte do centro do Rio de Janeiro. O Júlio, o esposo da Renata. Mas por que, pastor Sérgio? Eles vão ver. Eles vão conseguir, na verdade, ter o controle de tudo isso. Aí, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos brincando de ser crente. E, na verdade, muitas pessoas estão brincando de evangelho. Nós não temos mais tempo de brincar de evangelho. Aquela peça que os meninos passaram aqui no domingo, segunda chance, guarde bem isso para a sua vida. Abracem a essa oportunidade, porque nosso Deus é um Deus de segunda chance. Porém, não adianta. Tudo que o homem planta, ele colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisa boa. Se você ler, se você orar, se você buscar, com certeza você vai crescer espiritualmente e com certeza Deus estará contigo. Mas sabe o que é que eles estão criando? Big Brother. Outra coisa, eles já estão inventando, já tem uma televisão de fibra ótica. Olhe para cá. Como é que é isso, pastor Sérgio? Se eu estou na rua, eu estou nesse Big Brother, eu estou sendo filmado. Para onde eu vou, eles estão me vendo. Ó, até inclusive as casas hoje, você vai por alguns lugares, tipo Ilha do Governador, Barra da Tijuca, toda casa tem uma câmera. E eles vão ter acesso a todas essas informações no computador. Se ele já tem o controle do cartão, ele já tem o controle da sua vida. Telefone, olha para cá. Telefone, não adianta. Vai estar tudo rastreado, tudo por conta deles. Então, cartão, telefone, agora aquelas câmeras estão nas ruas, espalhadas aqui. Não tem jeito, não tem para onde correr, Big Brother. Mas em casa eu estou livre. Você que pensa. Ô, pastor Sérgio, televisão de fibra ótica. Você desligou? Eles estão vendo o que está acontecendo na sua casa. Eu imagino você agora, sabendo que eles estão vendo tudo, ouvindo a sua conversa. Não adianta você ficar. Pastor, como é que vai ser recarregado isso? Escute. Eu já disse que o biochip mede 7 milímetros de comprimento e 0,75 de largura. Mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. A bateria é carregada por um circuito de termopar que produz voltagem de flutuações com a temperatura do corpo. Você está com vida, o chip está funcionando. Perdeu a vida, não recarrega mais, tá certo? Então isso é muito bom e vocês acordarem para esse detalhe. Outra coisa, irmãos, agora nós vamos tocar um pouquinho. Já falamos um pouquinho do número 666. Já batemos agora um papo a respeito do chip. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o falso profeta. Olhe para cá. Eu tenho aqui mais 10 minutos para falar um pouquinho do falso profeta. Eu digo para vocês que eu serei rápido aqui, tá certo? Quem será o falso profeta? A princípio ele será um assessor direto do anticristo, tá certo? Ele na verdade é um anti-espírito. Em tudo, ele tenta na verdade imitar as coisas de Deus. Nós não temos a trindade divina? Quem é a trindade divina? E eu já expliquei aqui. E qual é a trindade satânica? Anticristo, falso profeta e o dragão. Vamos lá, 1, 2, 3.
Aí eu coloquei aqui, quem será o falso profeta? Será um assessor direto do anticristo. Depois de Jesus Cristo, os dois personagens mais conhecidos do mundo. E de onde ele virá? Vocês calculam? De onde ele virá? Alguns dizem que ele vai vir da grande Babilônia, igreja católica. Alguns chegaram a dizer que seria o Papa João Paulo II. Outros já disseram que sim, não tem jeito, ele vai vir do Vaticano. Mas uma experiência para você agora. Sabe de onde ele vai vir? Muitos teólogos, a grande maioria, porque para passar isso aqui para os irmãos, eu na verdade fiz uma pesquisa de várias correntes, tá certo? E de várias linhas. E a minha corrente é a corrente pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionista? Porque eu creio que nós iremos subir antes da grande tribulação. Então nós somos da corrente pré-tribulacionista. Iremos subir antes da grande tribulação, tá certo? E qual é a minha linha a respeito disso? A respeito de onde vai vir o anticristo? Eu sempre ouvi, não sei se o pastor Décio sempre ouviu isso, a respeito do falso profeta, que iria vir da onde? Lá de Roma. Vários, é uma linha, pode vir de Roma. Mas, sabe de onde ele também pode vir? E é uma linha muito forte. Alguns teólogos afirmam que ele vem de Roma, né? Porém outros dizem que será, sabe de onde? De Israel. Por que de Israel? Pois o centro da religião do mundo, eu já comentei, é onde? Israel. Todos os profetas nas escrituras eram quem? Judeus. Israel é terra de quem? Profeta. Outra coisa, o judeu sempre foi ligado, identificado com assuntos de natureza espiritual. Aí eu coloquei aqui, será mais fácil dele acreditar se vier da onde? Da própria terra deles. Então, a linha que muitos teólogos dizem que o anticristo, ele não vai vir de Roma, ele vai vir sim da cidade santa. E onde é que é a cidade santa? O centro, na verdade, da religião do mundo. Israel, tá certo? Por quê? Porque o catolicismo, Vaticano, é o centro do catolicismo, é o Vaticano. Mas o centro das religiões do mundo, praticamente, é em Israel, tá certo? Tanto que o Domo da Rocha, a Cúpula da Rocha, a Mesquita de Omar, onde é que ela está localizada? Em Jerusalém, tá? E que aparência terá o falso profeta? Olhe para cá, sabe como é que ele vai chegar? Ele não vai chegar metendo banca, não. Ele vai chegar como um cordeiro, como quem não quer nada. Ô rapaz, ele vai chegar agora, reunir, eu imagino, dando café da manhã, um coffee break, para muitas religiões, reunindo quem? Olhe para cá, reunindo o espiritismo, da mesa branca, o baixo espiritismo, candomblé, quimbanda, ubanda. Daqui a pouco ele chama também, sabe quem? Os budistas, vai convidar o Islã, vai convidar os católicos, irá convidar os representantes dos evangélicos que ficarem aqui no mundo e outras religiões mais. Ele vai simplesmente fazer o quê? Criar o ecumenismo. A Globo ou outras, a Record, eles chamam as igrejas, chamam as outras religiões e fazem cultos. Vamos fazer, porque todos nós temos um Deus só. Engano, tome muito cuidado. O nosso Deus é uma força. Não, nosso Deus não é uma força, ele é um ser que existe e subsiste para todos sempre. Então, qual é a função deste falso profeta? É simplesmente, vai chegar como um cordeiro, vai começar a falar com toda a eloquência. De vez em quando nós ouvimos um pregador e falamos, meu Deus, que homem para pregar. Mas às vezes nós não conhecemos vida de determinados pregadores e às vezes é situações estranhas, diferentes. Mas eu não quero aqui polemizar isso aqui. Eu quero falar que este falso profeta, ele terá eloquência, ele vai falar tão bonito que as pessoas dirão, é esse mesmo que nós vamos adorar, esse Deus que esse homem está passando. Outra coisa, ele vai ter um poder de convencimento, aparência piedosa, confiável, e por que não dizer uma aparência até santa? Porém depois o seu caráter vai ser revelado. Por quê? Porque depois que descobrirem qual é a intenção, e quem vai descobrir? Quem vai descobrir é o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu é um povo monoteísta. Eles adoram a um só Deus,
E os outros povos, os povos politeístas, porque eles adoram vários deuses. E quando ele entrar no terceiro templo, aonde já foi edificado, e ele dizer que tem que adorar a besta, aí Israel vai se esquivar e dizer: não, nós só adoramos a Yahvé, nós só adoramos o Deus dos céus. Aí vai começar a grande tribulação. Por quê? Porque eles agora vão ser perseguidos. Eu falei para vocês da marca 666. Mas por quê? Porque o diabo tenta sempre imitar. Porque se vocês lerem Apocalipse capítulo 7, você vê que Deus sempre teve a sua marca com os seus. E os judeus eram marcados como circuncisão. Eles eram circuncidados. E o diabo agora, imitando a Deus, quer colocar a marca da besta. A marca, essa tatuagem, para querer o quê? Imitar a Deus. Então preste atenção. Qual é a função dele? A função do falso profeta é levar a todos a adoração ao anticristo. Mas diga: esta marca não vai estar aqui, nem aqui, em lugar nenhum, porque eu estarei com Deus nos céus, nas bodas do Cordeiro, adorando e celebrando a esse Deus que me amou primeiro. Então levante as suas mãos e dê uma salva de palmas para esse Deus. Aleluia. Tem ainda algumas coisas aqui que eu só vou ler porque já chegou o tempo. Quais serão as atividades do falso profeta? Ele receberá o poder do dragão, eu já falei do dragão, para operar milagres. Olha, crente que gosta de sair daí pela igreja dos outros, por atrás de milagre. Onde é que tem milagre? É ali, ele vai correndo. Aonde tem cura? Sabe onde é que tem cura? Na sua casa, na sua vida. Aonde tem cura? Na sua igreja. Aí as pessoas estão correndo. Você sabia que o falso profeta vai até curar? Vai descer fogo do céu. Olha só. Então tome muito cuidado. Você hoje é sacerdócio real. Você hoje é nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você precisava de um sumo sacerdote interceder por você. Hoje você não precisa mais de nada disso. Sabe por quê? Porque você tem acesso direto com Deus. É só você chegar no seu quarto, estender as suas mãos, falar com seu pai que está em secreto. Aí com certeza você vai pedir algo e ele vai dar para você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Então se assim você concorda, dê um glória a Deus. Então preste atenção. Ele vai ter a atividade principal do falso profeta, será promover e exaltar e honrar o anticristo. Olha só, ele vai propagar o nome do anticristo. E será se eu e você estamos propagando o nome do nosso Cristo? Ah, se eu perguntar aqui hoje é terça-feira. Se eu perguntar aqui quem ontem entregou um folheto, eu tenho certeza que todo mundo vai se levantar. Pastor Sérgio, me perdoe, o senhor que não está ligado, eu entreguei meu folheto. Se eu disser aqui, falar aqui, perguntar a vocês, quem leu a Bíblia ontem? Pastor Sérgio, o senhor não está ligado. Eu li a Bíblia, pastor, eu leio todos os dias. Se eu perguntar aqui quantos já oraram ontem e hoje, meu Deus do céu, eu vou ficar até envergonhado. Por quê? Porque eu que não tenho orado. Porque aqui é só canela de fogo. Olha aí, é só vaso. Mas eu espero que eu não me decepcione. Mas se você não fez, que graças a Deus não vai ser para vocês isso, façam. Ou se vocês encontrarem alguém que não oraram, não leram a Bíblia, não buscaram, não falaram do amor de Deus, porque enquanto nós estamos caladinhos, enquanto nós não estamos fazendo nada pelo reino de Deus, sabe o que é que acontece? Eles estão trabalhando. O mundo do anticristo, o diabo, ele está trabalhando. Seus adeptos não param. Eu e você às vezes estamos brincando de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. Olhe para cá, guarde bem isso que eu estou lhe dizendo, irmãos. Acordem, despertem, não brinque de evangelho. Evangelho não é para se brincar, é para se pregar, é para se viver. Então Deus, ele está nos chamando a responsabilidade sobre esse tema, escatologia, essas últimas coisas. Para quê? É para que eu possa acordar. Pastor Sérgio, acorde.
Opa, povo do ministério Vida Plena, acordem. Por quê? Porque Jesus Cristo está voltando, o anticristo está desenvolvendo seus projetos, o diabo está desenvolvendo tudo isso, e nós estamos simplesmente deitados eternamente em berço esplêndido. Você de repente está hoje à noite aqui dizendo: pastor Sérgio, eu não estou fazendo porque eu estou trabalhando muito. Ah, é mesmo, irmão? Não sei se você lembra do nosso provérbio árabe, que quem quer fazer encontra um meio, e quem não quer fazer encontra uma desculpa. Eu posso estar trabalhando, mas eu posso estar falando do amor de Deus. Eu posso estar estudando, mas eu posso estar buscando a Deus. De que se queixa o homem? Tem que se queixar dos seus próprios pecados. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer que te ama, para dizer que tem projetos na tua vida. Mas é preciso você acordar, é preciso você se levantar, é preciso você despertar e fazer assim, ó. Eu disse para vocês aqui que derrota é coisa de cristão. Algumas pessoas até se assustaram. Derrota é coisa de cristão, pastor Sérgio? Sim, derrota é coisa de cristão. Se lembra do homem chamado Davi? Rei Davi teve um filho com Betseba, e sabe o que é que aconteceu? O menino adoeceu, e quando o menino adoeceu, sabe como é que Davi fez? Olhe para cá, olha o que é que Davi fez. Em outras palavras, ele estava perdendo. Derrota é coisa de cristão. Ele estava prostrado. Passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. E agora parou aquela movimentação. E quando parou aquela movimentação, Davi olha assim, levanta a cabeça e diz assim: e o menino vive? E eles disseram: meu Deus, se o nosso rei estava desse jeito, porque o menino estava doente, imagine quando nós dissermos agora que o menino morreu. E eles disseram: o menino morreu. E quando disseram para Davi que o menino morreu, sabe o que é que ele fez? Ele não continuou prostrado, ele simplesmente não ficou chorando, se lamentando. Não, ele se levantou, tirou aquelas cinzas do seu corpo, ele foi lá para o seu quarto, tirou as suas vestes de humilhação. Por quê? Porque ele perdeu, mas não ficou prostrado. Ele foi lá, tomou o seu banho, depois colocou as suas vestes reais, colocou o seu bálsamo no seu corpo, e ele partiu para cima. Depois nasceu quem? Nasceu Salomão, o novo rei de Israel e o construtor do templo. Deus está dizendo: derrota é coisa de cristão. É coisa de cristão, mas você não vai ficar prostrado, você vai se levantar, partir para cima. E eu quero te dar uma notícia: a vitória é sua, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Levante as suas mãos e aplauda bem forte o nome do nosso Deus. Olhe para cá, eu quero encerrar agora. Ele construirá uma imagem da besta. Ele irá falar, olhe para cá. O falso profeta dará fôlego à imagem. E quem não adorar a imagem, ó, olha para cá. Às vezes nós estamos com medo de falar ali para um bandido. Falar para ele assim: aceita Jesus. Mas o bandido está com uma pistola na mão, na cintura, está de fuzil. O cara tem fama de matador. Teve um que pulou na frente do meu carro. Estava eu e minha filha. Eu olhei para a cara dele e falei: tu não está me conhecendo não, rapaz? Aí ele: ô pastor Sérgio, mas sabe por que eu estou falando isso? Perguntei a ele: por quê? Está me conhecendo não? Porque um dia eu estava evangelizando ali no morro. Saímos de 9 horas da noite em Caetés 94. Reverendo Antônio lembra. E eu desci ali pela aquela pedra que tem na rua Oliveira ali. E eu encontrei um jovem chamado Sérgio. Ele estava de fuzil na mão. Eu olhei para aquele jovem e eu disse: rapaz, isso não é vida para tu não, rapaz. Deus tem projeto melhor na sua vida. Aí eu olhei para ele, ele estava doidão assim com o fuzil. E eu acho que se chegasse qualquer um, tomava aquilo da mão dele. Mas sabe o que é que ele fez? Ele falou: pô pastor, tá difícil para a minha vida. Eu virei para ele e falei: qual é o teu nome, rapaz? Sabe qual era o nome dele? O nome dele era Sérgio também. Ele disse: o meu nome é Sérgio. Eu falei: ah, é mesmo, rapaz? O teu nome é Sérgio? Deixa eu só te dizer, tu sabe qual é o significado do nome Sérgio? Ele disse: pastor, não sei não. Eu falei: o significado do nome Sérgio
quer dizer pastor protetor. Eu virei para ele e falei: ô, tu muda de nome, rapaz, ô, tu muda de vida, rapaz, Deus tem projeto para você. Aí não passou muitos dias, um dia de sábado mandaram me avisar que ele estava no culto de oração lá em Caetés 94, aceitou Jesus e nunca mais eu vi o Sérgio. Mas uma coisa eu sei, do evangelho ele ouviu, do poder de Deus ele ouviu, e é isso que eu e você temos que fazer. Mas por quê? Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se coloque de pé nessa noite, dando glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Só para encerrar aqui, para concluir isso, de onde o falso profeta comandará sua missão? O falso profeta terá sua base em Israel, especificamente em Jerusalém, que é o centro religioso e capital do mundo. Aí eu coloquei: o principal alvo do anticristo e do falso profeta é o templo dos judeus, o qual eles invadirão e profanarão, assentando-se no santuário de Deus, de Iavé, mas dali é a sua ruína, tá certo? Então, semana que vem, nós vamos entrar na grande tribulação, tá certo? Falando da grande tribulação. Vamos falar agora do anticristo, do falso profeta e as suas funções dentro da grande tribulação. Iremos falar do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo, e vamos partir para a guerra do Armagedon, tá certo? Porque quando chegar na guerra do Armagedon, aí vocês irão ver o fim do falso profeta e do anticristo, que eles nesse último momento serão amarrados e lançados no lago de fogo, tá certo? Satanás não, Satanás vai ser amarrado e vai ser colocado lá preso por 1000 anos, da qual nós vamos entrar também no milênio. E algumas linhas de teólogos dizem que ainda vai ter o 4º templo. Por quê? Esse 3º templo vai ter essa guerra do Armagedon e com certeza vai ser derrubado. E alguns teólogos têm uma linha dizendo que vai haver o 3º templo, tá certo? Então nós iremos ainda ter a grande tribulação, o julgamento das nações, tá certo? Milênio e juízo final. Você está feliz nessa noite? Dê glória a Deus. Você quer continuar ouvindo essas mensagens? Dê glória a Deus. Então nós vamos continuar falando, entrar na grande tribulação, partir para o Armagedon.